Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Agro Urbano TV, um programa que conecta o campo à cidade. Hoje vamos falar sobre o preço dos alimentos. A lista do supermercado está cada vez mais pesada no nosso bolso, né? Segundo o IBGE, uma pesquisa feita pelo IBGE, o preço do arroz ficou quase 20% mais caro desde o início do ano. E o preço do feijão subiu em torno de 32%. Já a alta na cebola foi superior a 50%, gente. Mas quais foram os fatores que realmente pressionaram os preços dos alimentos? Os valores vão continuar em alta? E como acontece a formação dos preços ao longo da cadeia até chegar na nossa mesa? A gente vai falar sobre tudo isso com um economista e um especialista em mercado. Fica aí, o Agro Urbano está no ar. Pois é, nos últimos meses a gente vem acompanhando aí uma disparada nos preços dos alimentos, como o leite, o arroz, o óleo de soja, entre outros. No programa de hoje, a gente vai tentar entender o que acontece e o que influencia na formação dos preços dos alimentos, desde o produtor até o consumidor. O Sandro Marques, ele é o nosso representante aqui dos consumidores, né, neste programa, e eu vou querer saber do Sandro aí também se ele está assustado com essa alta nos preços, Sandro, dos alimentos. Tudo bom? Oi, Emerson, tudo bem? Eu estou terrivelmente assustado, porque foi visível no último mês o aumento nos gastos quando eu vou comprar, principalmente a parte de leguminosas, vegetais, aquela feira da semana. Foi visível que os preços aumentaram. Eu também tenho visto. Quando tu estava falando nos vegetais, os alimentos, chegou a dar assim uma travada aí, porque realmente é uma. Vem fazendo a diferença, né? A gente vem sentindo no bolso, por isso que a gente está tentando aqui entender, né? Onde que fica, onde que é o principal responsável por essa alta, né? O que influencia nessa alta dos alimentos? Nada melhor que conversar com especialistas, né? Para esse programa de hoje, a gente vai contar com a Maria Flávia Tavares. Pô, a Maria Flávia Tavares, ela é economista, ela é mestre em administração e política de recursos minerais e doutora em agronegócio também. Ela é uma conhecedora muito das especificidades que formam todo esse processo da cadeia. E também conosco o nosso amigo e colega jornalista, mas também é um analista de mercado, né? Um homem que conhece muito da questão do arroz, o Cleiton Santos, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre todos esses aspectos aí que a gente está falando. Então, vamos começar essa conversa, esse bate-papo. Não, vamos fazer diferente. Antes de a gente saber um pouco sobre tudo isso, o Sandro sempre traz uma receita aqui para a gente, para, vamos dizer assim, saborear esse nosso bate-papo. Sandro, hoje tem receita também, né? Olha, hoje tem receita, Emerson, e eu, sinceramente, quando eu vi o tema do programa, eu pensei em fazer uma sopa de pedra, né? Já que o preço do arroz subiu, já que o preço dos legumes subiram, a temperatura aqui em São Paulo baixou, porque chegou uma frente fria. Então, essa tinha sido a minha ideia. Mas olha só, como o trigo está caro e como o arroz está caro, eu resolvi fazer aqui uma massa, mas em vez de massa à base de trigo, o que eu tenho aqui são fios de pupunha. Além de saboroso, tem fibra, porque é nutritivo, e é bastante leve. Não tem glúten, tem menos carboidrato. E então, assim, a gente normalmente faz aqui em casa quando a gente quer comer algo mais leve, que lembra aí um macarrãozinho, mas na verdade é vegetal. Eu vou fazer ele temperado com as ervas aqui da minha horta. Então tem alecrim, tem tomilho e tem manjericão.
E parece ser também bastante em conta, né? Bem barata aí, né? Não vai, vai ser também, não vai ser nada caro, pesado no bolso de quem vai preparar essa receita também. Então, hoje, o nosso Sandro Marques também é uma receita econômica. Muito bem. Maria Flávia, explica para a gente começar esse bate-papo falando de uma forma mais ampla, né? Claro que cada alimento tem a sua particularidade para a gente poder entender, mas só para que a gente introduza essa conversa, tem um motivo por que a comida está mais cara de modo geral? Obrigado pela sua presença e uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Hermes, boa noite a todos. O agronegócio, né, os produtos agropecuários, eles têm uma especificidade diferente dos outros produtos de outras cadeias produtivas, por exemplo, dos minerais. Então, o que acontece? Ele tem a sazonalidade, tem a perecibilidade, e ele também, os preços oscilam muito dependendo do quê? Da oferta, fatores que afetam a oferta e a demanda. Tá? Por exemplo, mudanças na produção acontecem por meio de secas, geadas, doenças. Na demanda, aumento do consumo, alguma demanda específica, mudança de gosto, marketing. Então, hoje, os preços oscilam muito, a lei da oferta e demanda, basicamente, os nossos produtos do dia a dia. Então, teve uma seca, teve uma geada, isso acaba o quê? Diminuindo a oferta e o preço sobe. Né? A gente está vendo o caso do arroz, o caso de outros produtos. Então, isso acontece muito. Oi, Sandra. Pode continuar, eu tenho uma pergunta no final da sua fala. Não, basicamente é isso. Hoje está regendo o que é a oferta e demanda. Então, muitos fatores que acabam afetando a oferta e muitos a demanda. Aumento da renda acaba gerando aumento do consumo, acaba também gerando mais pessoas demandando, acaba aumentando o preço, né? E no caso da arroz, depois o Cleiton vai falar, né, passamos os produtores, né, os arrozeiros, períodos de seca, então caiu muito a oferta. Então, isso é normal que o preço aumente agora. Né? Então, fatores que afetam o plantio, tudo durante todo o ciclo da cultura, tem vários momentos. Então, isso acaba tudo afetando no final, no preço, na hora realmente que ele vai entregar o produto no mercado. Pode te perguntar. A minha pergunta é, bom, existem, evidentemente, alguns fatores que são imponderáveis, como estiagem. Existe essa sazonalidade, como você falou, existe a variação de demanda no mercado. Mas nos fatores que nós podemos controlar, que é algum tipo de planejamento, porque a demanda interna a gente sabe qual é. Não é possível fazer algum planejamento para controlar essa variabilidade de preço? Sim, hoje o agronegócio, né, todo produtor rural, a gente sempre costuma falar, né, que ele tem que pensar o quê? Como empresa rural. Então, ele tem que pensar só a propriedade como uma empresa, ter um planejamento, saber como administrar, fazer a gestão de pessoas, gestão de custos, já se precaver do que pode acontecer lá na frente. Então, um bom planejamento você já tem como gerenciar todos os riscos envolvidos na questão da cultura, né? Então, e nós sabemos que tem muitos riscos no agronegócio, e o risco de preços é um deles, né? Então, tem muitos fatores que acabam influenciando. Eu dei uma resumida aqui, mas depois, se você for entrar mais profundamente, algumas commodities, tem que fazer gerenciamento de risco de preço, em bolsas de mercadorias, você protegendo o preço, fazendo hedge. Certo. Não, muito bem, Maria Flávia, você disse bem, né? Cada tem as especificidades das culturas e também tem a questão do momento econômico, né, que a gente está vivendo, dessa questão da pandemia, a questão do consumo. E aí vamos, então, lá para a região lá de Santa Cruz, é um homem que está quase com o pé no campo, o Cleiton, conhece muito do arroz, é um cara que tramita nesse setor já há muitos anos, e é um analista de mercado também que possa fazer uma compreensão do que está acontecendo, principalmente nesse setor do arroz. E eu queria, então, Cleiton, que tu começasse nos explicando um pouco aí, né, um pouquinho desse cenário do que aconteceu para o arroz, para a gente ver o que a gente vê hoje nas gôndolas dos supermercados, né, do preço do arroz. Olá. A Maria Flávia foi muito feliz quando ela expôs toda essa conjuntura com relação ao agronegócio, mas
O surpreendente desse ano para o consumidor é que, normalmente, a geada, a seca, os efeitos climáticos, eles interferem sobre culturas como, por exemplo, os hortifrutis, que são de ciclo curto e que têm um volume, um giro muito rápido. O arroz já tem um giro mais lento, já é uma cultura anual e se trabalha em grandes volumes, não é? Mesma coisa do trigo, mesma coisa da soja. Então, quando há uma mudança mais brusca com relação a esses mercados, me parece que a gente sente de uma maneira mais duradoura do que, por exemplo, o preço do tomate, que às vezes sobe, é um absurdo, mas sobe por 2 semanas, 3 semanas, e nós já temos a recomposição dessa oferta. No caso do arroz, nós temos que esperar alguns meses. Agora, por exemplo, nós só vamos ter safra mesmo, volume de safra, em fevereiro do ano que vem. Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho mais. Diga, Sandro. Mas a gente tem que considerar que o tomate até dá para passar sem, só que dessa vez a carestia pegou um produto que está na base da alimentação brasileira, né? Desde o século XVIII, aí, quando o feijão substituiu a farinha, por diversos motivos, o brasileiro adotou o arroz com feijão como a base da sua alimentação. Por isso que eu volto à minha pergunta de planejamento, que a Maria Flávia respondeu olhando mais do ponto de vista do produtor, e aí está certo, e acho que os produtores têm se profissionalizado muito, mas a minha dúvida no ponto de vista mais amplo, no ponto de vista de política pública, de governo, o que pode ser feito de planejamento para evitar esse tipo de problema num produto que é tão básico. Porque se subiu o tomate, se subiu o abacaxi, 2 meses, tudo bem. Mas um produto tão essencial para o brasileiro? É verdade. E nós temos notado... Ok. Continua, Cleide, desculpa, pode falar. Assim, bem, basicamente, no caso do arroz, o que aconteceram foram 2 fatores. O primeiro deles é que, em função da falta de renda das últimas safras, o produtor foi reduzindo área, né? E nós fomos exportando para conseguir equilibrar o mercado, o preço preço final ao produtor, equilibrar com o mercado externo. Então, nós tínhamos muita oferta internamente. Quando se passou a exportar mais, nós reduzimos o nosso estoque interno, estoque privado, né? O governo praticamente não tem mais estoque público. Quando fizemos isso, nós entramos às cegas esse ano. Nós não sabíamos, porque a Conab faz um levantamento, mas 20% dos produtores e dos armazenadores respondem. Então, a Conab também trabalha às cegas. Não se sabia qual era o estoque esse ano. No momento que nós tivemos uma explosão de consumo, porque as pessoas... Eu consumia 2 quilos de arroz por mês. Sou eu e minha esposa apenas. Então, mais 1 quilo lá, ou de risoto, ou 1 quilo de arroz para carreteiro, a gente sempre dá uma diversificada nesse aspecto. Nós fomos ao mercado também e compramos 5 quilos. Mas eu vi pessoas saindo com 30 quilos de arroz do supermercado, se estocando, e houve um giro que as indústrias dizem que foi de 1 mês e meio a mais, ou seja, nós estamos 1 mês e meio na frente em consumo. Isso é 1.300.000 toneladas, praticamente, 1.400.000 toneladas, que nós estamos à frente no consumo esse ano. As pessoas em casa, a gente não vai para quando a gente vai para um restaurante, a gente vai lá e escolhe um dos 50 e tantos pratos, né? Ou vários dos 50 e tantos pratos. Em casa é arroz, feijão, carne, uma salada, uma proteína ali, e é isso. A gente não exagera muito. Se vai comer um macarrão, é um macarrão com um molho ali, né? Que o macarrão é um condutor de molho, na verdade. Então, quando nós temos uma situação como essa, de um consumo muito alto, e nós também nos avançamos na exportação esse ano, porque o câmbio era favorável, então não é que nós exportamos mais do que o previsto esse ano, até o final do ano,
mas nós antecipamos, nós exportamos antes do que o previsto. Então, nós chegamos a um ponto hoje em que o governo não tem o que fazer, porque o preço que nós estamos aqui dentro, ele equipara-se ao preço mundial. Só que para importar, nós pagamos mais o frete. E nós comemos no Brasil um dos melhores arrozes do mundo. Então, se nós vamos importar da Índia, por exemplo, que está chegando R$3 mais barato no Brasil, será que a qualidade, será que isso que nós vamos comprar lá compensa? Porque aqui no Brasil se produz arroz, mas o arrozeiro dá o mesmo arroz que produz para o seu filho, né? Nos Estados Unidos isso não acontece, é um produto de exportação. Então, no Uruguai se consome 50 mil toneladas e se produz 1.300.000. Então, nós temos culturalmente essa demanda pelo arroz. E nós temos uma situação em que, ao não ter renda, o produtor passou a buscar novos mercados. Então, acabou aquele tempo de excesso de arroz em que a gente comprava arroz a R$2 o quilo. Não é? Vamos ver a partir da próxima safra. Eu ainda acredito que o próximo ano ainda não vai ser tão fácil. Vai ser um ano ainda de quadro bastante ajustado. Até porque o Uruguai anunciou hoje que vai reduzir a área, ao invés de aumentar, por causa do endividamento deles, né? É verdade. Maria Flávia, você queria completar alguma coisa sobre essa questão? Sim, é que o Sandro falou questão de planejamento, algo maior, né? Se tem uma ideia hoje, tá, Sandro, no Brasil, se for pegar os Estados Unidos, tá? O planejamento agrícola deles é a Farm Bill, tá? São 4 anos. Você pega o planejamento na China, que é um governo comunista, são 5 anos. Você pega na União Europeia, a PAC, tá? A Política Agrícola Comum da União Europeia, são 5 anos. O Brasil, é 1 ano, é um plano safra. Então, e nesse plano agrícola é onde você define os investimentos para o próximo ano. Onde que vão ser colocados recursos? Vai ser em armazenamento? Qual vai ser o juro do custeio, do plantio, tudo? Então, 1 ano é muito pouco para você não ter isso. Por isso que vira essa desorganização, os preços, porque não tem um planejamento realmente. Fosse 4 anos, o produtor ele consegue se organizar, ele consegue saber o que ele vai produzir. Então, falta aqui no Brasil essa questão da política macroeconômica de quê? De você fazer realmente um planejamento a longo prazo. Aqui é tudo a curto prazo. No final do ano, resolve o que vai ser para outro ano, mas e o produtor? Ele já está pensando que ele vai produzir, mas ele tem que saber qual que é o juro. Vai investir mais em armazéns, em depósitos, na logística? O que vai investir? Ele não sabe. Então, como que ele vai se planejar também? Então, esse é um grande problema no Brasil. Previsão, se me permite, só uma observação. Cleiton, só um minutinho. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui, porque senão deixa eu ir distribuindo para vocês, senão a gente fica um cortando o outro, e como existe um delayzinho assim, a gente vai ficar ruim para quem está nos acompanhando. Então, a gente vai distribuindo aqui, vai distribuindo a bola e vocês vão chutando daí. Vamos fazer o seguinte, só para a gente não perder ainda esse fio da meada ali, que a gente estava falando do produtor, que eu acho que foi um componente interessante, e quem nos acompanha, eu acho que também gostaria de saber essa formação dos preços, né? Muito se fala na questão, se elege às vezes o produtor, outros se elege às vezes o atacadista. Eu queria saber da Maria Flávia se existe algum estudo já que possa nos dar uma ideia de onde que fica essa maior distribuição, né, dos valores dos preços ao longo da cadeia dos alimentos. No nosso estudo, a gente, não só no estudo, mas na prática, né, a gente já percebe que os maiores ganhos da cadeia produtiva, do sistema agroalimentar, né, que a gente considera todos os elos, desde os insumos até chegar no consumidor final, os maiores ganhos da cadeia é no elo da distribuição. No varejo, no supermercado, na indústria que está processando. O produtor mesmo é o que fica com a menor fatia é do produtor. Né? A gente costuma falar que o produtor ele é o colchão do mercado, é o que recebe menos por tudo. Né? E o produtor é o quê? Ele é tomador de preço, ele não consegue determinar o preço de mercado, ele é tomador, ele tem que aceitar o preço. Quem ganha mesmo são os elos na cadeia, lá para frente, entendeu? É mais a parte dos varejos, da distribuição. Aí são os grandes ganhos mesmo do sistema agroalimentar.
Entendi. Maria Flávia. Cleiton. Agora, infelizmente, só um comentário rápido, Emerson. Infelizmente, isso não é uma questão Brasil. Acho que isso é meio universal, né? Total, total. Se você for fazer uma análise de todas as cadeias, os sistemas agroalimentares, é mundial isso, sabe? Então, e hoje, cada vez mais, se você for ver, o agronegócio, ele está regido por quê? Por oligopólios. Então, cada vez menos empresas controlando os vários elos. E no setor do varejo, são poucas redes que controlam, né? Então, é um oligopólio, é uma concentração que aumenta cada vez mais. E o produtor fica à mercê de tudo isso. É legal. Essa ideia de a Maria Flávia trazer uma avaliação mais ampla era para que a gente pudesse ouvir do Cleiton agora, que trabalha na questão do arroz, para a gente ver. É por aí mesmo, é isso que acontece também na questão do arroz também, Cleiton. Fica lá na ponta essa distribuição maior também, e isso se aplica para esses últimos aumentos que a gente viu? Essa é a regra. Basicamente, essa é a regra. E o varejo ainda utiliza, o arroz ainda vai lá para o fundo da loja, porque o arroz é um produto que é usado, dizem os gaúchos aqui, que é um chamariz, né? Então, você põe um arroz em oferta para que as pessoas comprem os ultraprocessados que agregam mais valor para o varejo. Geralmente é isso que acontece. Esse ano a gente teve uma relativa diferença para alguns produtores, que são aqueles produtores bem capitalizados, que ainda tinham um produto em mão, que tem silo em casa, ou que tem arroz a depósito na indústria, mas é dele. Esse produtor bem capitalizado conseguiu chegar nesses 170, 110 reais por quilo, por saca de arroz, mas ninguém mais conseguiu isso. 70% dos produtos venderam arroz a 50 reais lá no início do ano, abaixo do custo de produção, que é 64. Essa é uma questão sempre que o produtor rural traz, principalmente o produtor de arroz, né? Que ele sempre lembra que nesse momento, né, que está um pouco mais capitalizado, ele lembra que muitos e muitos anos trabalhou, né, abaixo do custo de produção, né? Hoje ele está um pouco melhor remunerado, né, Cleiton? Mas ainda essa fatia maior, assim, vamos dizer, ou onde que consegue lucrar um pouco mais, é a indústria. Porque vamos pegar assim, o produtor que já está negociando a safra do ano que vem, já existe produtor que está negociando a safra do ano que vem, né? Com esses preços. Essa negociação com a indústria, ela é mais facilitada ou fica dificultada em função dos valores? Na verdade, o que está sendo negociado para o ano que vem é a contratação de financiamento. Hoje, 70% dos produtores eles são financiados pela indústria e pelo fornecedor de insumos. O que isso determina, na verdade, é que esse produtor ele vai fixar um contrato para entregar o arroz em março e abril, na safra, que é na colheita, quando o preço está mais baixo. Esse geralmente é o produto em renda. Ele não consegue agregar renda. Então, a Conab prevê R$ 56. Nós temos trabalhado com Cleiton. Mas o custo de produção era 64 e agora se fala em 68 por saca. Isso colhendo 7.500 quilos, dentro da projeção de custo, né? 7.500 quilos por hectare dentro da projeção de custo e pelo preço médio. Certo. Deu um probleminha ali no sinal, por isso que a gente trabalhou um pouquinho do teu raciocínio para a gente entender, mas a gente vai recuperar já isso aí já em seguidinho, até porque no bloco a gente vai querer saber se a questão dos preços vão continuar ainda subindo, né, e tudo mais. Sandro, a receitinha está
seguindo agora? Tu quer falar agora sobre isso nesse primeiro bloco? Olha, eu estou encucado com essa história de planejamento, assim, estou incomodado com isso, mas, enfim, a Maria Flávia já me respondeu. Quando a gente faz curto prazo, é curto prazo. Eu vou dizer para vocês que é o seguinte, eu preparei aqui, né, as coisas para fazer a receita durante o programa, mas aproveitei um tempinho e falei, puxa vida, né? Se eu fizer o arroz do almoço de amanhã, eu já ganho uns minutinhos, né, do meu trabalho, que eu vou estar o dia inteiro aqui em home office. Então, Emerson, vou te falar aqui, o barulho que vocês ouviram agora há pouco do tch, tá aquele cheiro gostoso de alho fritando na cozinha, porque eu botei o arroz e aí já fica pronto para o almoço. Mas eu vou explicar, Emerson, então, a receita de hoje. Como eu disse, eu tenho aqui fios de pupunha. A gente tanto pode comprar o pupunha em tolete e cortar, ou hoje é muito fácil encontrar também ele já cortado em fios. Eu vou fazer um refogado de base com cebola e alho e azeite gaúcho, muito gostoso. Vou passar essa pupunha nesse refogado, deixar tomar gosto. Depois eu acrescento uma coisa essencial, que é tomilho, que é uma erva que combina muito bem. Pode ser o seco, eu prefiro mais o fresco, porque eu acho que o sabor é mais interessante. Aí a gente vai deixar isso aí refogar um pouquinho, é muito rápido, porque é legal, é assim como uma massa, né, uma massa de macarrão, é legal que ele não fique molengo, ele fique aquecido, cozido, mais crocante. No final, muito queijo parmesão por cima, mais azeite, uma pimentinha do reino, e aí está pronto um jantar super leve. Ah, manjericão. Tinha esquecido do manjericão. No final do programa eu vou mostrar para vocês isso tudo montadinho e pronto. Ah, que maravilha. Eu estava assim, eu estava ouvindo o cheirinho aí desse alho fritando e já me deu fome, né? Esse horário aí, esse horário da fome também. Vamos fazer o seguinte, no segundo bloco, a gente vai saber da Maria Flávia um pouco também sobre a questão das commodities agrícolas, essa formação dos preços, negociação de grandes volumes, essas questões de exportações. O Cleiton vai nos falar se os preços do arroz vai continuar em alta, né? Vão continuar em alta para os próximos meses, a gente vai saber disso, mas antes vamos saber no quadro Um Rio de Azeite, que tem aqui o patrocínio do Ibroliva, e o Sandro Marques aí sempre traz algumas novidades, curiosidades sobre o mundo dos azeites, e hoje deve ter alguma novidade, assim, também uma curiosidade para nós, Sandro? Hoje eu não trouxe uma novidade, eu trouxe uma antiguidade. Eu vou comentar no quadro que um dos motivos que a gente consome o azeite não é só a sua qualidade nutricional, mas é também o seu caráter simbólico. Mas eu vou contar isso agora no intervalo. Todo alimento que é muito importante para a humanidade tem até uma lenda ligada à sua criação. Por exemplo, os maias, que valorizavam muito o milho, diziam que o homem tinha sido criado a partir do milho. Já os gregos contam que a deusa Atena, numa disputa com Poseidon, teria ganhado a cidade de Atena porque ela criou uma oliveira cheia de frutos. Ou seja, a gente consome azeite porque ele é bom para a saúde, porque ele é saboroso, mas porque ele também tem um significado histórico muito importante. Conheça os azeites brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora da receita não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, estamos de volta com o Agro-Urbano TV, hoje falando sobre o preço dos alimentos, o que influencia nessa formação de alimentos. Já falamos no primeiro bloco a respeito da questão do arroz, a respeito também dos alimentos de modo geral. A Maria Flávia nos explicou um pouquinho dessa distribuição ao longo das cadeias. O Sandro também nos falou lá da sua receita hoje, de uma forma meio econômica. E para a gente retomar já esse segundo bloco, eu vou... Antes disso aí, a gente falou com a Maria Flávia que ela tem um trabalho muito forte com cooperativas, mas também
na relação no mercado futuro, a negociação das commodities agrícolas, né? E eu queria saber, Maria Flávia, para o nosso público, né, que não é tão rural, assim, um público mais urbano, para que ele possa entender toda essa negociação no mercado futuro, né, das commodities agrícolas, de que forma ela impacta lá para o consumidor, na mesa do consumidor, né? Porque quando a gente sabe, assim, como existe um volume muito grande, o Brasil negocia muito, por exemplo, a soja, que é um dos principais, né, commodities negociadas pelo país, assim, né? E de que forma isso pode refletir lá para o consumidor? Por que isso é tão importante também para o consumidor final? Hoje o Brasil ele é um grande produtor de commodities, né? Então, soja, carne bovina, suco de laranja, e as commodities elas são negociadas em bolsas de mercadorias. Mas que são commodities? São produtos que têm uma padronização que você consegue negociar em bolsas por meio dos contratos. Tá? Então, hoje é importante, a maioria das commodities, por exemplo, a soja é negociada em Chicago, né? E hoje os grandes produtores, eles precisam, os preços são sinalizados, são formados em Chicago, né? Então, é importante que isso vai acabar afetando o produtor aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, hoje o agronegócio ele tem muitos tipos de riscos, são vários tipos de risco. Entre um dos riscos, o risco de preços. Então, uma forma de você gerenciar o risco de preços é por meio da negociação em mercado futuro. Então, o mercado futuro ele serve para sinalizar, né, o mercado, o produtor, como que vai estar o preço daqui a um tempo. Por exemplo, hoje, só dar um exemplo. Hoje, o mercado, se você pegar a Bolsa de Chicago, já tem contratos negociando para 2022, 2023. Então, é possível você fazer essa gestão, a gestão do seu risco, a gestão do seu negócio, sabendo como que vai estar o preço, o que o mercado está esperando do preço da sua commodity. Isso você garante o quê? Garante uma melhor segurança na cadeia, uma melhor governança na cadeia, porque todos têm um controle, tem um hedge, tem uma segurança nisso. Se o produtor faz operação em bolsa, ele está redeado, aí ele, por exemplo, ele vai entregar a sua soja para uma trade, uma esmagadora. Essa empresa ela também vai estar negociando em bolsa. Isso acaba garantindo toda a cadeia, a governança da cadeia. Os riscos são reduzidos. Tá? Que a gente costuma falar no mercado de commodities, que você nunca vai eliminar o risco total, mas você consegue o quê? Gerenciar o seu risco de preço. Então, qual que é o benefício do mercado futuro? É você gerenciar o risco de preço, é você conseguir se programar. Né? Então, é importante. E hoje as negociações todas das commodities são em bolsas de mercadorias. E o que o consumidor tem a ver com isso? Ele vai sentir, porque se a cadeia é organizada, se a cadeia tem uma governança, isso também vai refletir lá no final para o produtor, tá? No consumidor. Então, isso tem toda uma organização. Quanto mais as cadeias forem organizadas, isso vai refletir todo no mercado. Cadeias que não tem, por exemplo, o arroz. O arroz, ele não é negociado aqui no Brasil, nós temos a B3 na bolsa, só que não tem negociação de arroz. Lá fora tem negociação. Então, não é um produto negociado em bolsa de mercadorias e futuro. Tá? Contratos futuros. Certo. Tem na bolsa de mercadorias, mas é diferente. Não, olha, não é nenhuma pergunta, de novo, praticamente um protesto, porque eu consigo entender a Tá bom aqui. Eu falava muito bravo com ela, mas é muito difícil explicar para o cidadão comum, com um nível educacional médio ou baixo, que o problema do preço do arroz é porque alguém lá em Chicago está negociando arroz para 2023 e que tem produtor se redeando, tal. É bem complicado, né? Não. O arroz, ele não é tão... a soja é negociada em Chicago. O arroz não tem tudo. E o produtor, ele não acaba operando tanto com bolsa. No caso aqui, mas é café, soja, milho, algodão, boi gordo, né? São commodities de exportação, suco de laranja, né? O arroz é algo que é uma questão que fica mais interna, né? São questões mais internas que acabam mexendo no preço do arroz. Tá? A questão da bolsa é algo que, para você ter uma governança na cadeia, para você ter uma garantia, todos os elos da cadeia,
Por exemplo, você é uma empresa que você vai comprar o milho do produtor. Você tem todo o seu planejamento, você vai ter que entregar para um cliente, não é? Então, se você sabe já o preço que você vai comprar, você consegue se planejar na hora de você entregar seu produto. Se na hora de você vai comprar, você nem sabe qual que é o preço que vai estar no mercado, como que você vai se organizar? Como você vai fazer seu planejamento? Então, esse tipo de commodity. Por isso que eu falo, o mercado futuro é para o quê? Fazer um gerenciamento total para evitar prejuízos. E você ter esse planejamento. Agora, no caso do arroz, não tem a negociação como que é no mercado de soja, no mercado de milho. No leite também não tem. Tá? O arroz é mais interno, são questões internas. E mais a ver com política agrícola também. Né? Aí entra Conab, armazenamento, estoque. Né? Isso. Então, é outro tipo. É verdade. A gente viu também que na questão do arroz, envolve a questão também da safra, envolveu a questão das exportações, que, né, estavam em alta, a questão do câmbio, que isso também favoreceu o consumo, né, a motivação do consumo, até por esse valores que foram liberados pelo governo, também aumentou um pouco o consumo. E aí, é como a gente disse no princípio, né? Existe também uma particularidade sobre cada alimento. Maria Flávia, mas eu queria que também você trouxesse para nós um pouco das suas experiências com as cooperativas. Hoje a gente sabe que as cooperativas, principalmente na agricultura familiar, né, é responsável aí por a produção dos alimentos, 90% da produção dos alimentos da cesta básica, né? A questão as cooperativas ainda é a melhor forma ainda do produtor se organizar, e isso, de alguma forma, também, eu acho que reflete na qualidade do produto para o consumidor, né? Sim, hoje, por meio o pequeno produtor, ele se associando, ele estando numa cooperativa, ele consegue se organizar melhor, ele consegue, por meio do poder que eles vão ter no mercado, negociar a compra de insumos, negociar a venda do seu produto, né? Então, hoje a cooperativa, o produtor, principalmente o pequeno, é muito importante que ele esteja associado a uma cooperativa que vai dar todo o apoio, vai dar assistência técnica, vai ajudar, vai comprar o seu produto, vai ajudar ele a vender o seu produto. Então, hoje, o produtor, ele tem que estar envolvido em um pool de produtores, uma associação, uma cooperativa, porque sozinho no mercado ele não consegue prosperar, né? Então tem que realmente ter as cooperativas, e principalmente os de pessoal de frutas, algumas cooperativas de leite, né? É muito importante que o produtor esteja participando disso, né? Ele só tem que ganhar. E hoje nós temos o trabalho de grandes cooperativas no Brasil, a questão daquele sentimento, né, que a própria sociedade, né, ela vê um produto de cooperativa, ela vê que essa imagem que ele passa, né, então é algo muito, muito relevante também, né, tem que ser, a questão das cooperativas é algo muito importante, né, que realmente está ajudando muitos pequenos produtores, principalmente os menores, assim, sabe? Exatamente. A gente já trouxe aqui no nosso programa assim, exemplos das cooperativas que estão mostrando aí uma maneira de levar para o mercado algo mais direto, né? A gente comentava anteriormente sobre essa distribuição dos valores, né? E você dizia que o produtor é o colchão disso. Mas quando existe esse relacionamento mais direto ao consumidor, é uma forma também de ele aumentar a sua lucratividade, sua rentabilidade, né, Maria Flávia? Hoje está crescendo muito, né, o sistema que nós chamamos, né, de cadeias curtas, né, que são a negociação direta, né, do produtor direto com o consumidor. Né? Então, hoje o produtor, por meio de feiras livres, por meio da internet, plataformas online, então o produtor ele vende direto para o consumidor, ele acaba eliminando o intermediário, que muitas vezes o intermediário também acaba ficando com um lucro, né? Por exemplo, na cadeia do feijão, praticamente todo o lucro fica como intermediário. Então, o produtor ele vende um produto mais barato, só que o intermediário acaba revendendo para o varejo por um preço muito maior. Né? Então, por meio das cadeias curtas, você consegue o quê? Ter uma negociação direta, né, com o produtor consumidor,
E os benefícios também na questão da sustentabilidade, porque você não vai precisar percorrer grandes distâncias para poder entregar o produto, né? Geralmente é na região, aí você acaba melhorando não só a questão da sustentabilidade ambiental, mas a questão econômica, você melhora a região. Então, hoje o sistema de cadeias curtas vem crescendo muito, né? E é uma opção, né, a mais para o produtor, essa venda direta, o turismo rural, né, é uma forma que também só que é um nicho de mercado especial, onde você tem o quê? Agregação, produtos de valor agregado, né? E é algo que vem crescendo muito, porque o consumidor está cada vez mais exigente e ele paga por isso, né? Então, essa aproximação, né, o consumidor quer estar próximo do produtor, né? Saber a história dele, a origem do produto, isso vem crescendo muito. É bem importante isso. Certo. E o que esperar agora daqui para frente, né? O que o consumidor pode esperar assim nesses próximos meses, né? E aí eu lhe pergunto não só em relação à questão dos alimentos, na questão da economia, aproveitando o seu conhecimento também da economia, assim, esse valor dos preços ainda devem continuar ainda altos ainda para os próximos meses? Qual seria essa tendência? O mercado, a lei da economia, né, a gente fala, é algo, o mercado ele vai se ajustando, né? Então, vai entrando, produtos vão entrando, vai tendo um ajuste, né? Mas existe uma tendência ainda que nem o Cleiton falou, o arroz ainda vai demorar um pouco para poder realmente dar o preço ficar bom, que agora nós estamos em épocas de plantio de soja, né? Então, quer dizer, vai demorar um pouco para depois o mercado vai se ajustando, né? Então, dá para fazer uma previsão também, né, Emerson? A gente sabe que tem muitos fatores que acabam afetando os preços, né? Não só oferta e demanda. Por exemplo, você pega uma commodity, tá? Que é negociada em bolsa, por exemplo, a soja. Não é só a oferta e demanda que uma seca que acaba afetando o preço. Por que vinha subindo o preço da soja agora? Passou de $10 o bushel. Por quê? Porque tinha fundos de investimento atuando no mercado. Quer dizer, são fatores que estão fora, fatores incontrolados, mas é o fundo de investimento que estão atuando no mercado que acaba oscilando. O preço da soja vinha subindo, aí, de ontem para hoje, resolveram vender os seus papéis, o preço caiu. Quer dizer, isso é algo que você não é oferta e demanda. Então, você tem que ver isso também. Aquela crise que aconteceu em 2007, 2008, foi também por conta da financiarização das commodities. Isso é algo que vem crescendo muito também. Tá? O mercado, as commodities estão sendo ativos financeiros, a soja, né, foi o café. Então, os fundos de investimento estão interessados em quê? Rentabilidade. E eles acabam comprando e vendendo, isso acaba afetando o mercado. Então, toda vez que eles compram, o fundo compra, o preço sobe. Eles vendem, o preço cai. Isso é muito rápido. Então, tem que estar sempre o quê? Acompanhando o mercado, que você não sabe. Ver o movimento dos fundos é possível, mas você tem que estar sempre acompanhando. É verdade. O Cleiton está de volta conosco aqui. E, Cleiton, e o arroz? O que esperar para os próximos meses no valor do arroz, Cleiton? Os preços devem oscilar um pouquinho, mas eles não vão cair, viu? Essas 400 mil toneladas liberadas pelo governo para importação sem TEC, eles têm efeito nenhum em termos de preços, porque os preços lá fora ainda estão um pouco maiores do que os nossos, e subindo. Então, nós não vamos ter grande alternativa, e até que entre a próxima safra, nós seguiremos com preços do arroz em alta, não diria em alta, vai ter alguma oscilação, vai subir um pouquinho, vai baixar um pouquinho, mas sem abastecimento, sem oferta, nós não vamos ter preços aí que voltarão a patamares muito inferiores, aqueles patamares lá até março, abril, nós não vamos ter tão cedo. Diga, Sandro. Cleiton, do ponto de vista de cidadão urbano, né? Cidadão urbano, para ele, a questão da produção é muitas vezes invisível, porque ele se abastece no supermercado
e não no produtor, ele esquece que tem alguém trabalhando para que aquele produto cresça da terra. Portanto, ele perde essa noção da sazonalidade, né? Com exceção de uma ou outra fruta, que as pessoas mantêm a noção que tem a época, mas, infelizmente, a expectativa é encontro qualquer produto a qualquer época. Então, toda vez que a gente está falando de um produto aqui, eu sempre gosto de fazer a pergunta para quem conhece do assunto, que é, relembra a gente que está na cidade de quantas safras existem por ano? Nasce todo mês, né? Plantou, nasceu no mês seguinte. No caso do arroz, é uma safra só por ano? São duas? Como é que funciona? O caso do arroz é uma safra por ano, na maior parte do Brasil. Algumas regiões mais ao norte conseguem fazer duas, né? O Nordeste, por exemplo, poderia fazer duas, mas eles têm uma limitação de água que não permite. Então, acaba sendo uma só. O forte dessa safra, a colheita começa em dezembro, em Santa Catarina, não é? Depois, a partir do final em janeiro, nós já temos colheita do Paraguai, que tem aí aquele clima um pouco temperado, um pouco tropical, né, nas regiões de produção. E a partir de fevereiro começa o grosso da safra, 70% dela é produzida no Rio Grande do Sul, e vai de fevereiro a abril aqui no Rio Grande do Sul. Aí vai subindo, né? Aí o Mato Grosso ele colhe um pouquinho mais tarde, porque ele planta na segunda temporada, né? A gente chamava de safrinha antes, né? Mas como as safrinhas do Mato Grosso são maiores do que as safras, então passamos a considerar agora também essa safra mais tardia lá do Mato Grosso. E depois vai subindo em direção ao Nordeste. As últimas colheitas do Nordeste acontecem em julho, no final de julho, mas são volumes muito pequenos, considerando a dimensão do mercado brasileiro. Legal. Ainda nessa linha, então... nessa linha, uma pergunta para o Cleito ainda, em relação à safra, né? A gente pode esperar, então, você disse que os preços não devem voltar àquele outro patamar, né? Do âmbito da produtividade, o produtor ele ainda deve continuar aumentando a área de produção, porque para a gente entender um pouco do que aconteceu, a gente falou lá do consumo, a gente falou das exportações, mas também falamos do volume, né, da oferta e da procura. Eu queria que tu dissesse assim, ainda o Rio Grande do Sul ainda vai continuar com uma grande produtividade crescendo ainda, ou não? O arroz ele é um produto altamente responsivo à tecnologia. Não é? E o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem uma das maiores tecnologias do mundo em produção de arroz. Se o clima ajuda, se colhe bem. Esse ano, mesmo com a seca, veja você, o Rio Grande do Sul bateu o recorde de produtividade. A safra do Rio Grande do Sul aumentou 600 mil toneladas, e ainda bem que aumentou, senão o preço seria maior ainda. Mas, por outro lado, a expectativa para o final desse ano, ela é muito boa. Por quê? Porque é ano de laninha. Laninha, se a gente entrar na fase de irrigação com água nas barragens, se a reposição de inverno e primavera for boa, laninha são os anos de produtividade recorde. Como o Rio Grande do Sul vai ampliar a área, há uma expectativa de uma ótima safra, em termos de produção. Legal. Maria Flávia, o consumidor, de modo geral, como o Sandro mesmo falou, ele não é muito ligado na questão da sazonalidade das safras, ele não conhece essas nuances mesmo que acontecem lá no campo, principalmente no que ajuda a formar os preços, né? A gente fala do custo de produção, né, que é uma expressão muito usada no meio do agronegócio, para a gente entender o que custa para produzir determinado alimento, né? Isso estou dizendo dentro da porteira, lá com o produtor, né? Como isso também afeta muito a formação dos preços, né? Quando a gente vê os insumos aumentando, isso também vai com uma bola de neve afetando, né? Eu quero saber, nesse sentido,
o que pode se esperar dessa economia mais macro, né, que envolve o agronegócio? Ela vai continuar ainda, talvez, trazendo valores ainda majorados ainda? Hoje a questão dos insumos, né, que você falou, né, Emerson, eles impactam diretamente o custo de produção, né, e o produtor ele acaba comprando os insumos em dólar, né, então isso sobe muito o custo dele, né, então isso é muito complicado. Quando começou em março a questão da Covid, né, então que o dólar foi lá para cima, isso acabou impactando, né, muito o preço. E outra questão também, o petróleo, né, você fala assim, o petróleo também influenciou, né, a questão de algumas cadeias, no caso você pegou do etanol, então eu acabei, porque somente nos Estados Unidos, a gente fala algo mais macro, assim, né, nos Estados Unidos pegou porque lá como o petróleo estava muito barato, pararam de consumir o etanol, que lá é o etanol de milho, então sobrou etanol de milho, o preço lá caiu, né, e aqui no Brasil impactou uma usina, porque aqui nós também estamos produzindo etanol de milho, no Mato Grosso, Goiás, né, então isso acabou dando um impacto também, né? Então, hoje a questão toda essa questão, a gente fala que tudo é interligado no agronegócio, então o dólar influencia, uma política agrícola dos Estados Unidos influencia, de outro país, o petróleo, então tudo está envolvido, e o produtor, eu falo que o produtor hoje ele tem que ser engenheiro, tem que ser matemático, ele tem que saber de tudo, porque precisa conhecer tudo o que acontece que vai impactando o seu preço, o seu custo, e os insumos cada vez mais impactam. E aí algumas commodities são negociadas em dólar, por exemplo, a soja, o café, o algodão, só que aí o que acontece? Só que também o custo dele é alto, então tem que fazer toda essa gestão, aí entra a questão de novo da gestão, tem que se profissionalizar para poder não ter prejuízo, para não repassar depois, porque ele não vai conseguir repassar esse preço, porque alguma empresa, para onde que ele vai vender o seu produto? Ou para uma cooperativa, ou para uma trading, ou para uma empresa esmagadora, então ele tem que estar sempre ajustando o seu preço conforme o mercado. Só que os insumos, hoje o dólar acaba afetando muito, né, o seu custo de produção. Viu, Sandro? É bem complexo essa formação de preços, são vários fatores que envolvem, mas espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse processo todo, né? Compreendido que não é só o produtor o vilão, talvez, lá. Existe toda uma cadeia de processos que fazem até chegar no preço lá do supermercado. Então, como a Maria Flávia falou, nem sempre está lá no produtor essa maior rentabilidade, ela pode estar distribuída ao longo da cadeia ou em alguns setores, né? Espero que a gente tenha ajudado essa compreensão. Pois é, olha, eu vou agora me servir ali do prato para a gente começar a se despedir e vou dizer que, assim, o único produto que eu estou imune é o alecrim, porque o alecrim eu plantei aqui no meu vaso, eu estou imune a Red, a Bolsa de Chicago, ao que quer, ao dólar, ao que quer que seja, mas todo o resto eu vou continuar sofrendo enquanto a gente não se planejar melhor. Eu vou me servir e vou mostrar o prato para vocês. Tá, enquanto isso, eu vou agradecendo ao Cleito, vou pedindo que tu deixe aí para nós um recado final e o pessoal que quer conhecer também algum do teu trabalho, algum contato, por favor, aproveite para deixar algum contato também, Cleito. Ótimo. Bem, eu tenho uma empresa chamada Agrodados, Inteligência em Mercados de Arroz, trabalho já há 32 anos nesse mercado e sou editor da revista Planeta Arroz, que faz 20 anos agora, fez 20 anos agora em setembro, né? E tenho o site www.planetaarroz.com.br, lá várias informações aí, atualizado várias vezes ao dia, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre a cadeia do arroz, pode dar uma passada por lá, acesso é gratuito, né? E aguardo vocês, porque a novidade é que, exceto a Maria Flávia, que eu não sei se conhece, eu estou de mudança para Cachoeira, né? Voltando para casa lá, vou morar lá no... Então, tu e o Sandro, que estão sempre em Cachoeira, estão convidados para um cordeiro. Olha que delícia, que maravilha. Grande Cleito, jornalista, um especialista mesmo nas coisas do arroz, e é um
cara aí que a gente tem uma amizade muito bacana e conhece muito mesmo, fala com propriedade sobre a questão do arroz. Maria Flávia, também queria te agradecer, foi um prazer enorme contar contigo, que é uma profissional, nossa, dentro do agronegócio é uma referência aí para todos nós, né? Você também que teve um trabalho na SPM, né, implantou aqui a questão do agronegócio na SPM, então eu sempre lhe admirei e quero lhe agradecer pela dividir conosco um pouco dos seus conhecimentos e, por favor, deixa aí alguma forma dos seus contatos para que a gente possa conhecer um pouco mais, e é um grande prazer ter contado com a sua presença, viu? Eu que agradeço, Emerson, Sandra, é muito prazer. Eu fico muito feliz de estar participando desse programa, né, de trazer mais, né, o agronegócio, né, o agro urbano para a cidade, né, fico muito, muito feliz. Antes de eu falar, eu queria só deixar um recado para o produtor também, para ele se organizar, para ele fazer seu planejamento e pensar como empresa rural, né, para poder sobreviver também a todas essas oscilações de mercado, né, fazer um bom planejamento. Eu tenho uma consultoria em agronegócio, né, que trabalho com a parte de palestras, cursos, né, eu sou professora de várias instituições, e eu também faço conteúdos, então estou sempre produzindo algo sobre agronegócio. Se alguém quiser entrar em contato, né, a minha empresa é MFT Conagro, é o www.mftconagro.com.br, mas nós estamos nas redes sociais, quem tiver interesse pode entrar em contato para a gente trocar uma ideia, e também tem vários cursos, né, sendo feitos, então estou à disposição aí do mercado e de vocês. Maravilha, ali tem uns cursos bem legais para quem quer negociar na Bolsa de Valores, fazer um hedge, né, negociar uma soja a futuro. Olha, cara, esse aí é um mercado muito promissor. Pessoal, vamos nos despedir. Sandro Marcos. Pois não, Maria Flávia. Agora, em novembro, tem um curso de comercialização de commodities. Vamos ter. Pelo Senge. Tá bom, tá aí a dica, então. Sandro, uma boa noite para ti. Bom proveito nessa delícia aí de receita. Tá bom, né? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Vamos de frente. Valeu. Tchau, Cleiton. Tchau, gente.